Imagina você, aposentado, ouvindo durante anos que existia uma chance de aumentar o valor do seu benefício com a famosa revisão da vida toda. E agora se depara com a notícia. O Supremo Tribunal Federal encerrou o assunto e derrubou essa tese de vez. É isso mesmo. O julgamento foi concluído, a decisão saiu. E neste vídeo você vai entender, ponto a ponto, o que o STF decidiu, quem ainda fica protegido, quem não tem mais o que fazer, e o que acontece com as ações que estavam paradas. Para começar, vamos relembrar rapidamente o que era a revisão da vida toda. Essa tese permitia que alguns aposentados e pensionistas pedissem ao INSS e à Justiça para incluir, no cálculo do benefício, contribuições feitas antes de julho de 1994, ou seja, de toda a vida contributiva, e não só depois do Plano Real. Isso beneficiava, em geral, quem tinha salários mais altos antes de 94 e caiu de renda depois. Lá em 2022, o STF chegou a reconhecer esse direito, no tema 1102, e muita gente entrou com ação baseado nessa decisão. Só que o jogo virou. Em 2024, o Supremo julgou duas ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs 2110 e 2111, e declarou constitucional a regra de transição da reforma previdenciária de 1999, aquela que manda aplicar, obrigatoriamente, o artigo 3º da Lei 9.876, usando só salários posteriores a julho de 1994 para quem se encaixa nessa transição. Quando isso aconteceu, a tese da revisão da vida toda passou a ficar em choque com essa nova decisão. Se a regra de transição é obrigatória, não dá mais para escolher, caso a caso, a regra definitiva mais vantajosa. Em 2025, o INSS voltou ao STF com embargos de declaração, pedindo para que a Corte ajustasse o entendimento do tema 1102 a essas decisões de 2024. O relator, ministro Alexandre de Moraes, propôs então cancelar formalmente a tese da revisão da vida toda, alinhar tudo ao que já tinha sido decidido nas ADIs e liberar os processos que estavam suspensos. A maioria do plenário acompanhou esse voto, formando, primeiro, maioria, e depois, placar de 8-2 ou 9-2 contra a tese da revisão, dependendo da publicação final. Mas afinal, o que o STF decidiu exatamente? Em resumo, quem se enquadra na regra de transição da Lei 9.876, de 1999, é obrigado a ficar nessa regra, sem poder optar pela regra definitiva, mesmo que ela seja mais vantajosa. Isso significa que não existe mais direito à revisão da vida toda, como tese geral. O segurado não pode escolher o cálculo mais favorável só porque é melhor para ele. Vale o que está escrito na regra de transição. Ponto. Ao mesmo tempo, o Supremo modulou os efeitos da decisão, para evitar uma tragédia financeira para quem já tinha conseguido aumento de benefício. A Corte decidiu que os aposentados que já tiveram a revisão da vida toda concedida por decisão judicial, definitiva ou mesmo provisória, até 5 de abril de 2024, não vão precisar devolver nenhum valor recebido a mais. É a chamada irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé. Aquilo que já foi pago, dentro desse marco temporal, fica com o aposentado. E o que acontece com as ações que ainda estavam em andamento, sem decisão final, ou com processos que ficaram parados, esperando o STF? Agora, com a nova decisão, esses processos podem voltar a tramitar, mas a Justiça terá que aplicar o entendimento atual. A revisão da vida toda não vale mais. Na prática, isso quer dizer que essas ações tendem a ser julgadas improcedentes, ou seja, o pedido do aposentado será negado. A modulação também trouxe uma proteção extra para essas pessoas. Quem entrou com ação até aquela data e perdeu, não terá que pagar honorários de sucumbência,
custas ou perícias contábeis por ter tentado a revisão. Agora, é a sua vez de participar. Nesse ponto do vídeo, comenta aqui embaixo se você tinha a ação da revisão da vida toda, se já tinha ganhado alguma coisa, se seu processo ficou parado, ou se está se sentindo enganado por tantas idas e vindas. Diz também se algum advogado já tinha te orientado a entrar com a ação, ou se você estava esperando a decisão do STF para decidir. A sua experiência real ajuda muita gente que está na mesma situação a entender melhor o cenário. Voltando à decisão, é importante entender que houve divergência entre os ministros. Alguns, como André Mendonça, defenderam que a tese de 2022 poderia ser mantida com limitações, fixando um marco temporal e protegendo mais casos antigos. A ministra Rosa Weber, antes de deixar o tribunal, também defendia uma modulação mais protetiva, alinhada ao entendimento do STJ de 2019, que já era favorável à revisão. Mas esses votos acabaram vencidos, e prevaleceu a linha de Alexandre de Moraes, que priorizou a coerência com as decisões das ADIs e a obrigatoriedade da regra de transição. Muita gente vai se perguntar: então eu fui enganado? Nunca tive direito? A resposta é mais complexa. Houve sim um período em que a revisão da vida toda foi reconhecida por tribunais superiores. O STJ decidiu a favor em 2019 e o STF confirmou em 2022. Isso gerou uma expectativa legítima e muitas decisões judiciais saíram nesse intervalo. Depois, com as ADIs de 2024, o STF mudou o eixo e passou a considerar que não era possível manter duas leituras tão diferentes sobre a mesma regra, daí a necessidade de ajustar a tese. Ou seja, houve um direito reconhecido em determinado momento, mas que foi posteriormente afastado pelo próprio Supremo. Para quem já teve o benefício revisado e vem recebendo um valor maior, a grande preocupação era ter que devolver tudo. A notícia menos amarga é que isso não vai acontecer, desde que a decisão favorável exista até o marco de abril de 2024. O STF entendeu que não faria sentido exigir devolução de valores que foram pagos com base em decisões judiciais, fundamentadas em entendimento da própria Corte e do STJ. Então, se você está nessa situação, tende a ficar com o benefício como está, sem conta retroativa do INSS. Já quem ainda não tinha entrado com ação ou entrou depois de 2024, praticamente não terá mais caminho pela via da revisão da vida toda. Advogados sérios já vêm orientando a não mover novas ações com essa tese, justamente porque o STF encerrou a discussão de forma desfavorável. O foco agora passa a ser outras formas de revisão, quando houver erro de cálculo, tempo especial não reconhecido, contribuições não consideradas ou qualquer outro tipo de falha do INSS, mas não mais a tese ampla da revisão da vida toda. Do ponto de vista jurídico, essa decisão também manda um recado forte. Quando o Supremo declara a constitucionalidade de uma regra em ações diretas, essa leitura tende a prevalecer sobre decisões anteriores em casos individuais. O tribunal reforçou que não quer abrir espaço para regimes à la carte, em que cada segurado escolhe a regra que mais lhe convém, mesmo que o texto da lei não permita essa escolha. Isso impacta, inclusive, debates futuros sobre revisões de benefício. O que você pode fazer daqui para frente? Primeiro, confirmar sua situação concreta. Se já teve revisão da vida toda concedida por decisão judicial até abril de 2024, reúna seus documentos e, se possível, peça ao advogado uma cópia atualizada da sentença e do trânsito em julgado. Se a sua ação ainda estava em andamento, é provável que o processo seja retomado com a aplicação da nova tese. Converse com seu advogado para entender se haverá extinção, improcedência e se incidem ou não custas na sua situação específica. Se você nunca tinha entrado com ação,
ou estava apenas pensando nisso, é hora de redirecionar a expectativa. A revisão da vida toda como tese acabou. Isso não significa que não existam outras revisões possíveis, mas cada caso precisa ser analisado individualmente, procurando erros concretos no seu benefício e não uma tese geral que o STF já rejeitou. Para fechar, fica a lição. Decisões judiciais, especialmente em matéria previdenciária, podem mudar com o tempo, principalmente quando chegam ao Supremo. Entre 2019 e 2022, a revisão da vida toda pareceu uma saída real. Em 2024 e 2025, foi definitivamente fechada. Por isso, é fundamental acompanhar fontes confiáveis, desconfiar de promessas milagrosas e, sempre que possível, consultar profissionais sérios antes de tomar decisões importantes. Se este vídeo te ajudou a entender o que realmente aconteceu com a revisão da vida toda, deixa seu comentário contando sua situação, se inscreve no canal e compartilha com quem ainda está perdido com as notícias de hoje. Informação clara, sem ilusão, é o primeiro passo para tomar decisões mais seguras sobre sua aposentadoria.